Muito bem, pessoal, iniciando aí mais uma aula. Nessa aula aí vamos pintar essas rosas circulares na cor vermelha. Estamos iniciando aí pela folha. O que eu estou fazendo aí, pintando o lado da folha com branco, puxando para dentro, ultrapasso até mais do meio da folha em movimentos circulares. Só o branco, vou fazer isso em todas as folhas. E logo após vou utilizar o verde no outro lado. Posso utilizar qualquer tom de verde. Só vou mostrar para vocês a técnica que eu estou fazendo aí. Eu estou pintando com verde, eu vou pintar com verde oliva e um pouco de vinho misturado. Vinho. Pego o vinho. Vou queimar um pouco a ponta. Na verdade não, eu estou usando aí o marrom. Trocar o vinho, vou usar depois aí na outra folha. Nessa outra folha já usei o marrom embaixo. Agora já pego o verde sem lavar o pincel. Já complementa a outra parte que não foi pintada. Espalhe bastante. Agora rodo o pincel para essa tinta misturar no branco. Não ficar divisões entre uma cor e outra. Agora essa outra folha você vê que já estou utilizando o verde na ponta, já que o escuro estava embaixo. O mesmo processo. Puxo para dentro e movimentos circulares agora com o lado oposto do pincel. O lado que não está sujo. Vou repetir essa mesma façanha em todas as folhas. Uma parte escura e outra parte verde. Posso utilizar o vinho, terra queimada, marrom ou púrpura, você escolhe, fica a seu critério. O verde pode ser oliva, musgo, pântano, qualquer verde também. Eu estou utilizando aí verde oliva com marrom. Essa última folha aí já usei um pouco diferente, mais escuro um pouco. E aí repetindo em todas as folhas para ficar o trabalho bem harmonioso. E agora vamos finalizar também todas as folhas, utilizando as nervuras delas com verde oliva. Também você pode acrescentar um pouco do marrom ou vinho para fazer essas nervuras. Concluindo aí a folha, coloquei as nervuras com a mesma cor. Agora eu vou trabalhar com essa mistura aí do marrom com o vinho e fazer essa sombra no local onde eu quero pintar as flores. Por que eu utilizo a sombra? Porque na borda dessas flores vai ter branco, então o branco ressai mais se tiver uma sombra. Certo? Fiz a primeira sombra aí, movimentos circulares também do pincel. Aproveite e estenda até um pouco da folha, para que o branco da folha apareça também. E agora eu vou formar a segunda flor, contornando também com a mesma mistura em movimentos circulares. Eu estou utilizando uma toalha já própria para pintura, uma toalha de banho. Esse tecido dela aí é muito bom para pintar porque não necessita tanto do clareador. A menos que você queira um trabalho mais delicado, você usa o clareador, certo?
Mas aí eu estou utilizando aí a pintura seca, o pincel também, o mesmo pincel que eu pintei as folhas. Eu estou fazendo a sombra aí, movimentos circulares. E agora mais uma etapa, com o pincel maior aí, o pincel número 18, eu utilizei o vermelho fogo, preenchi toda a rosa, todo o espaço da rosa, ultrapassei até um pouco da linha da parte do desenho, para o vermelho se mesclar aí na sombra. Agora eu vou utilizar a cor vinho para fazer a divisão das flores, ou melhor, das pétalas da rosa. Vamos lá? Fazer a primeira parte do miolo aí. Vou fazer a curva onde será o miolo da rosa. Espalho para cima. Observem que eu estou utilizando o mesmo pincel aí que eu utilizei nas folhas para fazer essa sombra, mas você pode utilizar um pincel menor caso você não tenha muitas habilidades. Fiz um círculo em volta desse miolo, já que a rosa é uma rosa circular. Eu fiz um círculo em volta de todo o corpo da rosa. Já fiz outra curva aí no meio, que é o miolo da flor. E daí agora vamos trabalhar fazendo camadas com a tinta branca. É o que vai ser dividido as pétalas da flor. Suavize bastante aí a sombra para que não fique marcado. Agora iniciar a primeira camada de cima. Vou puxar para baixo, certo? Aí vou fazendo camadas, sempre uma por dentro da outra, começando sempre de cima, para que não apague a outra de baixo, certo? E mais uma aí, a terceira camada, que vai encaixar já dentro do miolo da rosa. Espalhe bastante. E agora vamos para uma pequena aí. Essa não seria necessário, mas já fiz. Deixa aí. Reforça um pouco o branco. Puxa para dentro. E agora vamos dividir aí a parte do meio da rosa. Veio o corpo da rosa. Fiz abaixo dessas pétalas, já dando formato ao copo da rosa. O corpo, o copo, você escolhe como chamar isso aí, certo? Mais uma vez vou puxar de cima para baixo. Está concluído o meio. Agora vamos iniciar as pétalas. De cima para baixo. Vamos encaixando uma pétala embaixo da outra. Olha como eu estou fazendo, para não perder o risco do círculo da rosa. Ela vai continuar o círculo, porém vai entrando dentro, encontrando com o miolo. Agora eu volto para do outro lado, de cima para baixo também. Uma, duas, e mais uma aí embaixo para complementar o círculo. Agora é só espalhar de fora para dentro, sempre começando de cima. Cuidado para não borrar a outra parte que já está pintada. Se necessário, coloque mais um pouco de tinta e puxe para dentro. E aí, de forma bem prática, a gente pinta a rosa circular. Vamos espalhar a outra parte que colocamos o branco, sempre de cima para baixo.
E aí mais uma vez, vou mostrando de pertinho para vocês. Puxar para que não fique essa linha também definida, marcada totalmente. Isso. E vamos puxar a última pétala que está encaixada entre as duas penúltimas aí. Se for necessário, pode retocar mais um pouco o vinho depois de seco. E também pode retocar mais o branco. Fica a seu critério. Estou ensinando a técnica, você pode melhorar depois. Você vai observar depois de seca a sua pintura, se precisa de algum retoque. Você pode retocar de leve aí. E aí é só puxar e fazer alguns ajustes. Vou dar um pouco de luz aí nessa curva, para que apareça mais essa barriga da rosa. Ok, pessoal? E aí é a forma mais prática de pintar essa rosa circular. Vamos à nossa próxima rosa.
Seguindo o mesmo padrão da outra rosa, vamos terminar a luz das pétalas com o branco. Poderia ser também um rosa bebê, nesse caso aí, ou rosa ciclame também, ficaria bom para acrescentar luz. Vamos utilizar o branco aí mesmo, finalizar, lembrando sempre de carregar na borda da pétala o branco e não acrescentar mais tinta ao pincel, só espalhar a tinta que estava no pincel. Reforçamos aí um pouco mais cada parte da pétala. Vamos espalhar para deixar ela bem suave. Agora vamos dar a luz aí no meio da rosa, e o corpo dessa rosa, sempre de cima para baixo. Vou carregar bem o branco, depois eu vou puxar de cima para baixo. Porque eu estou carregando o branco assim, porque depois que seca, tende a ficar com pouca tinta na pintura. Então eu carrego bastante, depois eu puxo para que esse branco se misture com o vermelho de baixo. Agora vamos finalizar a nossa pintura, trabalhando aí com a tinta verde oliva e um pouco de terra queimada ou vinho, para dar esse tom aí meio marronzado nos galhos e nas folhas. Vou usar um pouco de água para diluir a tinta, para ela não ficar tão grossa. Estou usando aí o verde oliva e o vinho, mas poderia ser o terra queimada com vinho ou marrom e vinho. Utilizando o pincel número 10 de cerdas aí cortado e lixado, eu vou fazer os galhos todos da rosa aí com essa mistura que eu fiz. Para finalizar, vamos fazer aí um botão com a mesma cor. Vamos fazer a sépala do botão, a parte de baixo do talo, e agora no meio vou acrescentar um pouco de vermelho e clarear um dos lados com branco, para dar a ideia de um botão fechado. Agora vou completar o preenchimento do corpo do botão com a mesma cor e o pincel número 10 cortado e lixado. Dá uma aproximada para você ver melhor. Muito bem, pessoal, essa foi a nossa aula aí de pintura de rosa circular. Mais uma vez, mais uma aula no canal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe lá aquele belo like e te aguardo aí na nossa próxima aula. Um grande abraço.